Bom, pessoal, então bom dia a todos, né? Quem está chegando agora aí, a gente já conversou um pouquinho a respeito da disciplina, tá? Nós vamos dar seguimento aqui hoje. Vou fazer uma revisão, tá? De patologia geral, porque está chegando a data da nossa prova, né? Da avaliação. O conteúdo que vai cair nessa prova é o conteúdo total aí da disciplina, tudo que a gente viu ao longo do nosso curso, tá? Então, vou começar aqui essa revisão do conteúdo, tá? Para a provinha da segunda etapa. Ok, gente? Então, pessoal, um dos primeiros tópicos que a gente conversou, né, foi de adaptação e a gente conversou a respeito também de morte celular, né? E aí, gente, a adaptação celular, né, eu coloquei aqui nesse slide como esse raiozinho, tá? Seria tudo que, né, ocorre ali, que incide sobre uma célula que faz com que ela possa se adaptar a alguma condição, alguma modificação do meio, tá? Então, a qualquer fator que incida sobre a célula faz com que ela se adapte, tá? Se ela não consegue adaptar, ela vai ter uma lesão, né, que pode ser às vezes reversível, ou quando essa lesão é irreversível, ela vai evoluir para a morte celular, tá? Então, gente, no nosso organismo a gente tende a ter ali uma homeostasia, né, manter o equilíbrio ali do funcionamento das células, tá, no nosso organismo. Qualquer estresse, né, como por exemplo, o aumento da demanda ali daquela célula, naquele órgão, naquele tecido, tá, vai fazer com que as células tenham ali uma adaptação, tá? Às vezes o desuso, tá? Naquele tecido também, naquela célula, vai fazer com que ela entre em adaptação, tá? E dependendo do estímulo, ela vai evoluir para a morte celular, tá? Então, gente, o termo fala, adaptação é o quê, né? É a capacidade da célula se adaptar a essas alterações no meio ambiente em que essa célula se encontra, tá? A gente tem diferentes tipos de adaptações celulares, tá? Inicialmente aí a gente vai falar a respeito de adaptação com relação ao tamanho da célula, tá? Então a gente tem o aumento ali de tamanho ou a diminuição ali no tamanho da célula, tá? Sempre que a gente fala de tamanho, tá? A gente usa o sufixo trofia, tá? Então quando a gente tem o aumento diminuição, a gente tem a hipotrofia, e quando a gente tem o aumento, a gente tem a hipertrofia, tá? Quando a gente fala de número de células naquele tecido, a gente usa o sufixo plasia, tá? Então, a gente está falando se está diminuindo ou então aumentando o número de células naquele tecido, tá? De acordo com as adaptações celulares ali, né, a incidência, o desuso, ou então o aumento ali da utilização daquelas células naquele tecido, tá? Então, plasia seria alteração no número, tá? Pode ser uma diminuição, hipoplasia, ou um aumento do número de células, a hiperplasia, tá? Quando a gente usa, pessoal, o termo metaplasia, significa ali alterações, tá, em níveis diferentes, tá? Eu falo assim, em 2 graus ali de adaptação, pelo menos, tá? Então a gente pode alterar o número de células e o formato dessa célula no tecido, tá? Então a gente tem 2 alterações, pelo menos, tá? No número e do tamanho, tá? Principalmente aqui no número e na diferenciação, ou seja, na morfologia ali, tá? Daquela célula. Então, quando a gente tem essas alterações, a gente chama de metaplasia, tá? Bom, gente, primeira alteração aí que a gente vai dar um pouco mais de detalhe, tá? Seria na atrofia, tá? Atrofia a gente também pode falar hipotrofia, tá? Então a diminuição ali
do tamanho da célula, tá? Uma coisa que a gente pode perceber, né, principalmente quando a gente pega os corpos histológicos de patologia, né, a presença desse material marronzinho aqui, que é denominado de lipofuscina, tá? Então, quando a gente faz um corte histológico e verifica esse material amarronzado, significa que a célula está ali diminuindo o seu tamanho, tá? Para que isso ocorra, gente, tem que acontecer ali a preservação, tá? Do padrão morfofuncional dessa célula, tá? A morfologia e a função dela tem que se manter, tá? Para que ela consiga entrar em atrofia, tá? Geralmente, gente, a célula ali, ela entra em atrofia quando ela não está tendo o seu uso, né, habitual ali naquele organismo, tá? A gente fala quando tem ali as células em desuso. Às vezes o paciente está acamado, quando o paciente engessa o braço, tá? Quando não está tendo ali a inervação suficiente para a movimentação daquele órgão, para a movimentação daquele tecido, tá? Então a célula não vai se preservar grande ali com todos os conteúdos internos, porque isso vai consumir um metabolismo ali aumentado, né, da célula. Não precisa de manter esse metabolismo aumentado, sendo que ela não está sendo utilizada. Então, o que vai acontecer? Uma autofagia, uma degradação, uma destruição, tá? Das proteínas internas, das organelas internas aqui, né? Dentro da célula. E isso vai, né? Fazer com que ela reduza o seu tamanho, tá? Essa autofagia, essa destruição das suas estruturas internas. Porque ela não está utilizando, né? Um exemplo, por que a célula vai ter, né, muitas mitocôndrias se ela não está utilizando aquela mitocôndria, né, aquela atividade, aquela respiração celular, né, ela não está precisando de gastar toda aquela energia, tá? Então ela digere ali essas organelas que ela não está ali utilizando mais, tá? E isso forma esses corpúsculos aqui que a gente chama de lipofuscina. Tá? Aqui um exemplo, né, onde a gente teve uma hipotrofia, tá? Quando a gente está falando de células, né, gente? Então, quando as células, assim, no total ali do tecido, no total do órgão, elas diminuem, o órgão em si, ele também vai diminuir de tamanho. Então, aqui a gente pode pensar, né? Às vezes uma pessoa que estava ali com atividade física ativa, né, na academia, parou de fazer atividade física, né, as células entram em hipotrofia, tá? Ou então quando engessa um braço, ou tem ali alguns outros problemas, gente, que impedem, né, a movimentação dessa musculatura, né? Algum acidente, alguma doença que vai impedir, né? Uma desnervação que vai impedir ali a movimentação desse tecido, tá? Então a célula vai entrar em desuso e vai entrar em hipotrofia, tá? A gente tem as hipotrofias que a gente chama de hipotrofia fisiológica, né? Um exemplo aqui que eu mostrei para vocês. E a gente tem as hipotrofias também que são patológicas, tá? Um exemplo aqui eu coloquei no cérebro, tá? Onde a gente tem uma hipotrofia ali neuronal, tá? O que a gente vai perceber? O cérebro está diminuindo aqui, consequentemente de tamanho, tá? E também a gente vai ver esse espaço maior entre os sulcos cerebrais, tá? Mostrando, então, nesse caso, a perda de massa encefálica, tá? Em algumas patologias, né, a gente tem hipertrofia do útero, hipotrofia ali, né, do testículo, né, são processos patológicos que podem acontecer, né, em diversas situações ali do nosso organismo, tá? Então, principalmente quais situações que levam a isso, né, seria o desuso, tá? A redução gradual ali do suprimento sanguíneo, tá? Que a gente chama de aterosclerose, tá? A inanição, que seria a desnutrição daquelas células, tá? Desnervação, as ramificações nervosas ali não estão chegando naquele local, naquele tecido, para promover aquela movimentação habitual,
tá? A causa também pode ser hormonal, pode ser um processo inflamatório e o próprio processo presente ali na senilidade, né? Que seria ali uma atrofia fisiológica, tá? O que acontece, gente? Então, quando a gente faz, né, quando a gente vai ver a lâmina, o corte histológico no processo de atrofia, a gente vai ver a presença desse material aqui, amarronzado, tá? Que eu tô mostrando aqui na seta, que é a lipofuscina, tá? E geralmente, gente, quando acontece isso, a gente vê também a infiltração de um tecido adiposo perto daquele local que teve a atrofia, tá? Então aqui, ó, onde eu tô mostrando a setinha para vocês, seria um tecido normal e aqui seria um tecido em atrofia, tá? Então o que vocês estão vendo aqui nessa lâmina, né? Um desarranjo, tá? Do tecido, né? Onde algumas células já estão menorzinhas e outras, né, mantêm o seu tamanho habitual, mantêm o seu tamanho normal, tá? O exemplo, né, outro exemplo de adaptação aqui é o contrário, é a hipertrofia, né, o aumento do tamanho da célula. A gente pode perceber aqui, então, um tecido normal e um tecido com hipertrofia, tá? Para que ocorra, gente, a hipertrofia, também tem que ter essa preservação do padrão morfofuncional, tá? A morfologia, a função da célula, ela tem que estar presente, tá? Então, é uma condição né, reversível, tá? Porque, exemplo lá da atividade física, né? Então, se você tem ali, começa aí né, fazer uma musculação, você começa a adquirir a hipertrofia, né? As células como um todo na sua musculatura vai aumentando, tá? Mas você parou de fazer essa atividade física, o tecido volta ao normal de novo, tá? Então, essa condição também é reversível, tá? E aí, gente, a gente não tem destruição como a gente tem no processo de hipotrofia. Nesse caso, né, a gente vai ter o quê? O aumento da síntese dos componentes estruturais, o aumento de síntese de organelas. Tá? Ao contrário, a célula tem que aumentar a sua produção ali de material interno para que ela consiga aumentar o seu tamanho. Tá? Então, da mesma forma que eu falei da hipotrofia, né, na hipertrofia a gente vai ter exemplos, né, que são exemplos patológicos e exemplos fisiológicos também, tá? Então, aqui eu estou colocando uma hipertrofia, né, no miocárdio, né, que pode acontecer por diversas situações, exemplo ali né, doenças inflamatórias, tá? Como por exemplo, a gente tem também na doença de Chagas, onde os parasitas se multiplicam ali nas células, né, do miocárdio, promovem um processo inflamatório, e aí a gente tem esse processo de hipertrofia aqui acontecendo, tá? Então, aqui no exemplo de hipertrofia patológica, tá? No caso da hipertrofia fisiológica, né, a gente tem aqui a gestação sendo ilustrada, né? O aumento do miométrio, né? Na gestação, o aumento da musculatura, né, esquelética no exercício físico, que eu comentei com vocês. E um exemplozinho, né, da hipertrofia patológica seria, né, na hipertensão arterial, tá? Então, o que a gente tem ali, né? Às vezes, alguma doença inflamatória, algum acúmulo, né, de tecido ali na parede do vaso sanguíneo vai fazer com que a gente tenha um aumento dessa parede, né, aqui no caso, e aí, gente, consequentemente, a luz do vaso sanguíneo vai diminuir, tá? Com isso, gente, a gente tem o quê? Uma hipertensão arterial acontecendo, né, porque houve esse aumento aqui na espessura, né, e o sangue, ele vai ali passar com uma maior pressão dentro daquele vaso sanguíneo, tá? Onde está havendo processo de hipertrofia que pode acontecer com diferentes fatores, né? Inflamatórios, acúmulo de gordura, né? Então, diferentes situações ali, né? Tanto fisiológicas quanto patológicas, podendo promover esses processos, né, de hipertrofia, tá?
Sempre, gente, para que haja hipertrofia, a gente tem que respeitar as condições, tá? Para que esse processo ocorra, tá? Então, a preservação da integridade da célula, tá? A célula não pode sofrer rupturas, porque senão ela evolui para a morte. Sempre, né, nas adaptações, a gente tem que preservar essa integridade celular. Tá? Preservar a inervação, né? O estímulo ali de terminações nervosas que estão chegando nessa célula, tá? Porque se não chega inervação, se não chega terminações nervosas, ela não consegue ali receber os estímulos para aumentar o seu tamanho, tá? A irrigação sanguínea adequada, os nutrientes ali para que ela aumente, né, o seu conteúdo interno é extremamente importante para que ela consiga entrar em hipertrofia, tá? Bom, gente, outro exemplo de adaptação é a hiperplasia, tá? Então, como eu falei, plasia se refere ao número de células, tá? Então, hiperplasia, aumento do número de células naquele tecido, tá? Sempre a gente tem aqui a preservação do padrão morfofuncional, tá? Mas agora, gente, na hiperplasia, além, né, das condições todas que a gente teve ali, né, para a hipertrofia, que é a preservação da integridade, preservação da inervação, preservação da irrigação sanguínea adequada, a gente tem que ter um outro fator, tá? A gente tem que ter um aumento da capacidade de divisão da célula, tá? Então, se a célula não consegue aumentar ali sua capacidade de divisão, ela não consegue entrar em hiperplasia, tá? Então, a gente também tem hiperplasias, né, em processos fisiológicos e em processos patológicos, tá? Então, aqui na hiperplasia de mama, é um processo fisiológico que eu estou ilustrando para vocês, né, na mama quando a mamãe, né, tá amamentando seu bebê, a gente tem aumento ali de prolactina e o início ali da produção de leite, tá? Então, é um processo hormônio dependente. Quando a mãe para de amamentar, né, a gente vai ter a involução, essa mama volta ao seu tamanho normal, tá? E essas glândulas secretoras, produtoras de leite, vão ficar em hipotrofia, tá? Aqui um processo de hiperplasia patológica, tá? Então, aqui na hiperplasia, no câncer benigno de próstata, tá? Onde a gente vê um aumento ali das células da próstata, tá? E aí, gente, consequentemente, a próstata toda fica aumentada, tá? Porque houve, né, ali um aumento de número de células presentes ali naquele local, tá? Então, aqui um tecido normal e aqui um tecido em hiperplasia, tá? Um aumento do número de células presentes naquele tecido. Bom, gente, então quais são as causas, né? Sempre a gente está observando o motivo, né, dessas adaptações acontecerem no nosso organismo, tá? A gente tem, né, aumento da demanda, né, como uma das principais causas ali, né, da hiperplasia, tá? Então, por exemplo, sempre a gente pode pensar num processo patológico, num processo fisiológico, tá? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo da hiperplasia do tecido linfóide, né? Ou seja, aqui dos linfonodos, quando a gente está com algum processo infeccioso, tá? Quando a gente tem esses processos infecciosos, geralmente o médico vai apalpar ali, né? Esses nódulos linfáticos, né, aqui submandibulares, e para verificar se tem alguma hiperplasia, tá? Então significa o quê? Que a gente está tendo um aumento da produção de linfócitos, né, que são as células da resposta imunológica, que estão ali para combater aquele processo infeccioso, seja uma infecção bacteriana, uma infecção viral, tá? Então, nesse caso aqui, a gente fala que é uma hiperplasia nodular, né? Formando esse nódulo ali, submandibular no tecido linfóide, tá? Às vezes, gente, a hiperplasia também pode acontecer de forma mais ramificada, tá? Sem formar esses nódulos, que a gente também chama de hiperplasia difusa, tá? Aqui nesse slide eu tô colocando a metaplasia, que seria ali o último tipo de adaptação celular, né? Que eu falei que vai envolver a divisão e a diferenciação,
tá? Então, a gente vai geralmente ter ali o aumento do número de células no tecido e a gente vai ter ali a alteração da morfologia da célula, tá? Uma metaplasia muito comum de acontecer é essa metaplasia escamosa, tá? A gente tem aqui o exemplo, tá, da síndrome de Barré, que acontece ali no refluxo gastroesofágico, tá? Então, o que acontece? Olha, aqui, ó, a síndrome de Barré, onde eu tô mostrando para vocês com a setinha, tá? Então, quando a gente tem refluxo, esses ácidos estomacais atingem ali o esôfago, né, e podem promover lesões na mucosa esofagiana, tá? Então, o nosso organismo, ele tenta nos proteger para que essas lesões ali, né, do suco gástrico, né, esses conteúdos ácidos não possam ali, né, destruir e aumentar ali esse processo de lesão. Então, o que o nosso organismo faz? Ele faz uma transição ali no nosso tecido, tá? Ele vai substituir essas células, que são essas células colunares, né, da membrana ali, que é o tecido normal, né, uma célula colunar, por células escamosas, tá? Então, a gente vai ter a substituição de um tecido simples, né, onde as células colunares estão ali dispostas, né, lateralmente, uma ao lado da outra, tá? Por um tecido escamoso, tá? É mais resistente e estratificado, ó, com vários, né, pavimentos, tá? Então, a gente viu, né, essa alteração na morfologia e no número. Aumentamos o número de células e alteramos ali o padrão, né, celular. A diferenciação celular foi observada aqui nesse caso, tá? Então, aqui mais um exemplo mostrando essa metaplasia, né, dessas células colunares sendo substituídas pelas células escamosas, né? A gente tem, né, vários estratos aqui, várias camadas de células, no sentido de proteger, gente, essa membrana aqui, né, que é a membrana basal da ação do suco gástrico, tá? Por exemplo, quando o paciente tem um refluxo gastroesofágico, tá? Então, aqui estou resumindo as principais adaptações celulares, tá? Alterações no tamanho, a gente tem a hipertrofia e a atrofia, tá? Alterações no número de células ali, a hiperplasia. Temos também a hipoplasia, né, que é a diminuição desse número de células no tecido, e a metaplasia, gente, quando ali a gente tem modificações no número e na morfologia celular, tá? Gente, então o que acontece? Quando a célula não consegue se adaptar, tá, a esses estímulos que ela tem, quer que seja fisiológico ou patológico, ela vai entrar em morte celular, tá? A morte celular, gente, no nosso organismo pode acontecer principalmente por dois eventos, pela necrose e pela apoptose, tá? A necrose, gente, é um processo patológico que sempre vai gerar inflamação do tecido adjacente, tá? Tecido que está ao redor ali daquelas células que estão morrendo por necrose, tá? E a apoptose já é um processo fisiológico, uma morte programada da célula, né? Onde a gente tem a formação de corpúsculos, que a gente chama de corpúsculos apoptóticos, e esse tipo de morte aqui não vai causar prejuízo nenhum no nosso organismo, tá? Então, inicialmente, aí falando a respeito da necrose, né, o que a gente tem? A digestão, né, enzimática das células ali, tá? Nesse caso, gente, a gente tem a desnaturação das proteínas presentes, tá? E aí, o que a gente vai perceber? A perda do núcleo celular, tá? Então, aqui uma ilustração esquemática sendo comparada com essa ilustração de cima, tá? Que seria o corte histológico.
tá? Então, o que a gente vai vendo? Essa digestão enzimática da célula vai evoluindo para a perda do núcleo, tá? Então, gente, uma célula sem núcleo, ela não tem comando nenhum, tá? Seria somente ali aquela proteína em degradação, uma proteína em desnaturação, tá? Isso gera um aumento ali de eosinófilos, um processo inflamatório intenso, tá? Das células adjacentes ali, das células que estão ao redor do tecido que está em necrose, tá? Então, a gente precisa, né, no tecido que está necrosado, de eliminar essas células ali que estão em necrose, porque sempre a gente vai ter o aumento dessa inflamação acontecendo, que vai gerando mais morte celular ao redor ali do tecido necrosado, tá? Na questão da morfologia, né, para essa evolução, para a perda do núcleo celular, né, é o que faz com que a célula perca todo o seu comando ali e entre em morte, né? A gente tem diferentes etapas. Inicialmente, a gente tem a cariólise, tá? Que seria a lise dessa carioteca, tá? O DNA ele fica ali disperso, tá? Né, na célula. Depois a picnose, que seria a concentração do material genético, tá? Ele estava totalmente disperso, ele se concentra. E depois aqui a cariorreste, tá? Que seria a fragmentação ali desse material genético, tá? Então essas evoluções aqui no material genético celular vai acarretar na perda do núcleo celular, conforme está ilustrado aqui para vocês, tá? Gente, essa perda desse núcleo, tá? Essa perda dessa função celular gera esse infiltrado inflamatório aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Infiltrado, gente, o nome fala, ó, infiltrado é o quê? Uma célula que está no local que não era para ela estar, tá? Ele está infiltrado, né? Quando vai lembrar de uma pessoa infiltrada em algum local, é o quê? Ela tá ali no meio, mas não era para ela estar ali, tá? Então, o que é isso, gente? O infiltrado inflamatório é quando a gente tem células sanguíneas, células da resposta imunológica, tá? Dentro, né, assim, migrando para esse local onde está ocorrendo a morte celular, tá? E como que eu sei quais que são essas células sanguíneas, tá? Essas células aqui que se coram mais de roxinho, né, em relação ao tecido ali, né, onde está tendo as células em necrose, tá? Elas são mais acidófilas, então quando a gente usa o corante, elas ficam mais escurecidas, mais roxinhas do que a célula do tecido, tá? Então a gente consegue verificar aqui diferentes células da resposta imunológica, tá? Principalmente, gente, a gente tem eosinófilos, mas outras células, tá? Por exemplo, células que fazem a fagocitose podem estar presentes ali, neutrófilos, tá? Macrófagos também presentes nesse infiltrado inflamatório, tá? Então, outro tipo de morte, gente, que a gente tem é a morte por apoptose, né? Que seria ali a morte programada, tá? Uma morte que não vai gerar esse processo inflamatório, tá? Que não vai gerar prejuízos para células adjacentes, para células que estão ali ao redor daquele órgão, daquele tecido, tá? Então, gente, essa apoptose geralmente acontece no nosso organismo para eliminar células que são indesejadas, tá? Principalmente no processo fisiológico acontecendo, tá? Então, diferentes fatores, diferentes ocasiões no nosso organismo que a gente tem a apoptose acontecendo, tá? Vou mostrar a foto para vocês. Na embriogênese acontece muito, tá? Para que a gente tenha ali a população de célula nos níveis normais, tá? Manutenção dessa população de células, né, em níveis normais, eliminar células que são lesadas, fazer essa involução hormonodependente que eu mostrei para vocês, tá? Então, a gente tem, né, nesses principais eventos ali, a ocorrência da apoptose, tá? Nesse slide aqui, eu estou mostrando a apoptose acontecendo na embriogênese, né? Então, aqui a formação da mãozinha do bebê, né? Então, esse excesso de tecido entre os dedinhos, tá?
no momento que está sendo formado esse embrião, ele vai sendo perdido, esse excesso de células, a partir da apoptose, né? Então, a gente vai ter a separação dos dedos, a separação dos membros do bebê, tá? Na regulação hormonal, então, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores, né? Quando a gente tem a diminuição da prolactina, a gente vai ter a involução da glândula mamária, tá? A gente tem involução do útero, tá? Então, são diferentes processos ali que vai fazer com que a gente tenha a apoptose ocorrendo no nosso organismo, tá? A perda da cauda do girino, né? Quando ele não está no ambiente aquático mais, vai acontecendo o processo de apoptose. E também, gente, a gente pode ter sempre, né, em processos fisiológicos, como eu falei para vocês, mas em processos patológicos também, tá? Existem algumas alterações, como, por exemplo, a perda da habilidade da célula entrar em apoptose, que vai acontecer nas neoplasias, né, nos tumores, tá? Então, o que a gente vai perceber? Que as células tumorais, elas perdem a capacidade de entrar em apoptose, tá? Então, a gente vai ter a multiplicação das células sempre acontecendo, que é o que acontece nas neoplasias, mas as células não vão morrer. Isso favorece o crescimento do tumor, né? Dos tumores nas doenças neoplásicas, tá? Um outro exemplo ali, no processo patológico, seria a morte dos neurônios, né? Nas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, no Alzheimer, tá? Os neurônios, gente, são células que não são ali programadas normalmente para entrar em apoptose, né? Por isso que a gente consegue ter as lembranças ali da infância, né? Mas que na doença neurodegenerativa, tá? Ela vai se programar para morrer, tá? Então, no caso do Alzheimer, muito relacionado aí à perda de memória, tá? Então, gente, quais são as etapas presentes nesse processo de apoptose? Né? A gente tem primeiro ali, né, na primeira etapa, a célula vai se encolher, tá? O citoplasma ele vai ficar mais denso, tá? Depois, gente, a cromatina, ela vai ficar totalmente condensada, tá? Que seria a cromatina, gente, material genético ali da célula, tá? Ela fica condensada e vai ficar disposta ao longo, ao redor ali, tá? Da carioteca. Depois, gente, a gente tem a fragmentação ali do núcleo, tá? Essas partes ali, né, onde a gente tem a cromatina disposta ao longo da carioteca, vão se fragmentar. A gente vai ter o início da formação dos brotamentos, tá? E aí, gente, nesse caso, cada pedacinho de célula que foi formado tem um pedacinho de material genético ali, tá? Isso é extremamente importante, é bem diferente ali do que acontece na necrose, onde a gente tem a degradação do núcleo, tá? Esse material genético seria como se fosse, né, então, que a formação de microcélulas, né, que a gente chama de brotamento, que contém esse material genético, tá? Então, a gente vai ter metabolismo acontecendo aqui nesses brotamentos. Isso vai manter esses corpúsculos apoptóticos, né, esses corpúsculos vivos até o momento dele ser fagocitado pelos macrófagos, tá? MO seria macrófagos. Então, a partir do momento que a gente tem os brotos formados, a gente vê que o macrófago começa a fagocitar esses corpúsculos que foram liberados ali pela célula que entrou em apoptose, tá? A grande diferença, gente, também é a questão do gasto energético, tá? Para a célula entrar em necrose, ela não precisa ali de gastar energia, né? E para que a célula entre em apoptose, ela precisa de ter ali esse gasto energético para que ela consiga formar esses corpúsculos apoptóticos, esses brotamentos que vão ser posteriormente fagocitados ali pelos macrófagos, tá? Então, gente, a morte é sempre um processo, né, irreversível, né? Na necrose ela é sempre um processo patológico e na apoptose a gente pode perceber, né, que ela é um processo fisiológico,
mas também dei exemplos ali de processos patológicos acontecendo na apoptose, tá? A apoptose, ela vai correndo ali individualmente, célula por célula, e a necrose é um tipo de morte que vai ocorrer ali em um grupo de células, né? As células daquele tecido todo, se não for tomadas medidas ali de contenção, né? As medidas preventivas, ela vai acontecendo nesse grupo celular onde está acontecendo aquele processo de morte, tá? Na questão da apoptose, a gente precisa, né, de gasto energético e na necrose não, tá? Bom, gente, a gente vai agora para o próximo, né, conteúdo, que seria falar a respeito de inflamação e reparo tecidual, tá? Aqui eu coloquei para vocês um vaso sanguíneo, né, e os componentes ali presentes no vaso sanguíneo, tá? Para que a gente tenha ali esse processo de inflamação e reparo, tá? Geralmente, gente, quando a gente pensa em inflamação, né, a gente acha que é sempre prejudicial, tá? Mas a inflamação ela é extremamente necessária para que a resposta imunológica possa acontecer, tá? Então a gente não pode pensar, né, sempre que um processo inflamatório ele é sempre prejudicial, tá? Ele é essencial para que a resposta imune aconteça, mas a gente também tem que conter, né, esse processo inflamatório, porque a inflamação em excesso pode promover danos ali, né, ao tecido onde está ali, principalmente acontecendo esse processo inflamatório, tá? Então, gente, são diferentes causas, né, que a gente pode ter ali a ocorrência de um processo inflamatório, tá? Sempre nas infecções, a gente vai ter um processo inflamatório associado, tá? Eu falo que toda infecção gera uma inflamação, tá? Só que nem toda inflamação está associada a um processo infeccioso, tá? Então, as infecções, geralmente, né, elas vão causar um processo inflamatório, alguns traumatismos, lesões, tá? Lesões que podem ser por produtos químicos, por produtos, né, uma lesão física, né, às vezes um acidente, um trauma, tá? Radiações ultravioleta, radiações químicas, tá? Podem ali promover lesões, né, esse processo inflamatório acontecendo, tá? E no caso também das necroses, como a gente acabou de perceber, né, o tecido necrótico, ele gera ali um processo inflamatório, né, nas células adjacentes, tá? O que é sinal cardinal, pessoal? Sinais orientadores, tá? Então, são sinais que estão orientando para a ocorrência desse processo inflamatória acontecendo no nosso organismo, tá? Então, sempre, gente, que a gente percebe esses sinais, a gente pode suspeitar ali do processo inflamatório, tá? Esses sinais, pessoal, rubor, que é vermelhidão ali do local, tá? Esse rubor vai ocorrer principalmente devido à dilatação dos vasos sanguíneos ali presentes, tá? A dor é sempre associada ao processo inflamatório, tá? Principalmente devido a esse aumento de pressão que é exercido ali pelo acúmulo de líquidos, tá? Devido ao processo inflamatório. Então, esse acúmulo de líquidos, essa pressão ali, ela vai promover dor naquele tecido, naquele órgão que está inflamado, tá? O calor é o que? Aumento da temperatura, né? Que pode ser sistêmico, a gente tem aumento da temperatura corporal e aumento da temperatura no local, que a gente também tem o processo inflamatório acontecendo, tá? Esse aumento vai ocorrer devido, tá? Maior fluxo sanguíneo ali naquele local, tá? Edema é presente também como sinal cardinal ali do processo inflamatório. A gente chama de tumor, tá? Ou edema, tá? O que vai né, promover esse tumor ali? Seria o aumento do fluido, tá? Aumento de fluido, principalmente devido ao extravasamento ali vascular,
tá? A gente vai ter a perda de líquidos no vaso sanguíneo, tá? Porque a gente vai ter o acúmulo de proteínas extravasculares e aí a formação desse edema, que a gente também chama de tumor, tá? Tudo isso, gente, como sinal cardinal do processo inflamatório, vai evoluir, né? Vai acarretar na perda da função do órgão, tá? Então, seria ali os sinais cardinais presentes nesse processo, tá? Então, a gente tem inicialmente calor, né? Que é uma brincadeirinha, o rubor, né? Ali o edema associado à dor e à perda da função do órgão, como sinais cardinais desse processo inflamatório, tá? Aqui, gente, quando a gente faz a compressão de um órgão, né? Que está com processo inflamatório, a gente pode perceber, né, nessa foto, a ocorrência de edema, tá? Aqui também, ó, a gente tem, né, o edema, esse processo aqui pode acontecer, né, por queimaduras, formação de bolhas, né, que vai gerar uma lesão, né, um processo inflamatório, e logo no início, assim, a gente já vai ver esse edema ali, essa bolhazinha decorrente dessa lesão, tá? As inflamações, gente, elas são ali classificadas como inflamação aguda e inflamação crônica, tá? Na inflamação aguda, inicialmente, a gente vai ter alteração no calibre do vaso, tá? E o aumento da permeabilidade vascular, tá? Então, o que a gente tem aqui? Né? Nesse slide, né, de inflamação aguda, a gente está percebendo o aumento do calibre, tá? E, gente, a permeabilidade vascular, ela é aumentada, tá? Então, o que isso faz, né? Com que a gente tem ali o extravasamento, tá? De células que estão ali dentro do vaso, para que o interstício, né, para o espaço extravascular, tá? Então, aqui seria um tecido normal, um tecido que não está inflamado, calibre vascular normal, e aqui a gente percebe esse aumento do calibre vascular, tá? E aí, gente, aqui a gente tem um aumento da permeabilidade dos vasos, né? Eu sempre falo para vocês que os vasos sanguíneos, né, eles não são ali como uma mangueira de borracha, né, impermeável, né? A gente tem a justa, né, posição de células ali, né? Então, ele é formado por células justapostas, vou colocar aqui, né? Então, a gente tem uma célula, né, que vai formando ali os vasos sanguíneos. E aí essas junções, né, gente, quando a gente tem um processo inflamatório, a gente vai ter uma maior abertura aqui nas junções, que são as junções intercelulares, tá? E isso vai aumentar essa permeabilidade. Então, a gente tem a migração dessas células, que são as células sanguíneas, né, para o espaço extravascular, tá? Aqui, gente, a gente também consegue ver, né, outras proteínas presentes no plasma, né, fibrinas, né, também decorrentes do extravasamento desse conteúdo vascular, tá? A gente tem o edema, então, aqui a gente pode ver uma distância maior, né, entre as camadas que compõem o tecido, mostrando a presença de acúmulo de líquidos, né, expansão da matriz extracelular aqui, ó, devido a esse acúmulo de líquidos que estão saindo ali dos capilares sanguíneos, tá? Então, gente, na inflamação aguda, né, a gente tem dois eventos principais, né? O primeiro ali seria o extravasamento de líquido, que a gente chama de transudato, tá? E depois a gente tem o extravasamento ali de proteínas, principalmente, que seria o exudato, tá? Presente nesse processo inflamatório. Né? Nesse processo aqui também do exudato, a gente, além de proteínas, né, que são extravasadas ali, a gente tem restos celulares, tá, também, que podem ser extravasados, que podem sair ali, né, do vaso sanguíneo, aumentando ali, então,
potencial de promover o processo inflamatório. Então, gente, os eventos, né, presentes nessa inflamação aguda, né, seria marginalização, rolagem, adesão, tá? A GP10, a quimiotaxia, ativação leucocitária, tá? Então, aqui eu coloquei essa ilustração para vocês, tá? Como que a célula faz para sair ali do vaso sanguíneo, tá? Então, inicialmente, ela vai rolando, tá? Que seria a movimentação dessa célula dentro do vaso. Depois ela se adere, tá? Nesse momento que ela está passando ali para fora do vaso sanguíneo, a gente chama de transmigração. Depois, gente, que ela sai ali do vaso sanguíneo, a gente vai ter ali a ativação e a quimiotaxia, tá? Ela vai ficar ativada para atingir ali o estímulo, tá, gente? Esse estímulo pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, tá? Um produto químico, qualquer estímulo ali que fez com que houvesse esse processo inflamatório, essa migração de células da resposta imune, né, sendo atraída ali para o local do processo inflamatório, tá? Então, a quimiotaxia seria a movimentação estimulada por esses produtos químicos, tá? As citocinas, quimiocinas, tá? Envolvidas no processo inflamatório, tá? Depois, gente, que a célula migra, né, dependendo da célula, né, ocorre principalmente a fagocitose, né? Se for, por exemplo, ali um neutrófilo, um macrófago que está fazendo esse processo aqui, né? Na hora que ele chega ali no estímulo, ele vai finalizar, né, depois que ele foi ativado, esse processo ali na inflamação aguda pela fagocitose, tá? Onde ele vai englobar a partícula, né? E destruir ali através do fagossomo, das enzimas líticas presentes ali, né, no fagolisossomo. Bom, gente, a inflamação crônica, né, ela tem ali uma duração mais prolongada, tá? E geralmente, né, nesses processos de inflamação crônica, a gente tem ali as causas principais, né, seriam as infecções mais persistentes, né, no nosso organismo, tá? Gerando ali reações, principalmente reações granulomatosas, tá? Que seriam ali acúmulos de colágeno, presença de macrófagos ali, formando um granuloma inflamatório, tá? Um tecido mais enrijecido, decorrente, né, desse processo de inflamação crônica, né? A gente tem também nas doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, esclerose múltipla, tá? Exemplos ali dessa inflamação que pode ocorrer, né, a partir de semanas e se prolongar por meses ali, tá? Então, nesse caso, gente, na inflamação crônica, a gente tem esse infiltrado, tá, de mononucleares, principalmente macrófagos, tá, se acumulando naquele tecido, tá? Então, a gente vai evoluir para a destruição desse tecido e, principalmente, esse tecido ele vai ser substituído, tá, por um tecido conjuntivo ali e um tecido fibrótico, tá? Então, aqui exemplo, né, de uma inflamação crônica na miocardite crônica, tá? Que ocorre, por exemplo, na doença de Chagas, né? A gente vai ter a destruição dos miócitos, né, que são as células cardíacas, e a formação dessa fibrose, né, na intersticial ali, em decorrência desse processo inflamatório. Tá? Então, aqui inflamação intensa e aqui a fibrose acontecendo nesse processo. No caso da esquistosomose, gente, né, que seria um outro exemplo de inflamação crônica, tá? O que acontece na esquistosomose? Os ovos, né, do Schistosoma maçônica, ele fica retido lá no fígado, tá? E isso gera inflamação,
tá? Então, aí a gente vai ter macrófagos, né, ao redor ali desse processo inflamatório, sendo migrados ali, né, para aquela região onde está ocorrendo a inflamação. E nisso, gente, né, o acúmulo ali de fibroblastos, né, mantendo, né, fazendo com que surja esse processo de fibrose, ali, deposição de colágeno, né, em volta do tecido. Tá? Então, geralmente, o ovinho lá do Schistosoma lanansone já foi degradado, né? Já não vai promover ali tanto processo patológico, né? Porque ele já foi destruído. As enzimas que geralmente são secretadas, né? Ali do ovo do xistosoma, as enzimas proteolíticas já vão estar mais neutralizadas nessa fase, tá? Mas só que aí essa fibrose que aconteceu aqui, né, devido ao processo inflamatório inicial, ela se mantém, tá? Então, no caso da esquistosomose, o tecido ali hepático, ele fica totalmente fibrosado, né? Então, isso vai gerar um comprometimento ali, né, dos hepatócitos, no funcionamento ali hepático intenso por causa desse processo de fibrose que geralmente é mais irreversível, tá? Quando chega nesse grau aqui, quando a esquistosomose não é curada ali no início, tratada ali nos principais, né, na fase inicial da doença. Então, gente, os mediadores químicos da inflamação, né? A gente tem diversos ali, né? Então, a gente pode citar como exemplo a histamina, serotonina, tá? As prostaglandinas, leucotrienos, óxido nítrico, diferentes citocinas, tá? Que são produzidas ali pelas células, tá? Pelas células da resposta imunológica, tá? Principalmente mastócitos, neutrófilos secretando ali histamina, serotonina, tá? E aí a gente tem também linfócitos, eles produzindo ali citocinas, tá? O macrófago produzindo óxido nítrico, tá? Os leucócitos ali produzindo prostaglandina, leucotrienos, tá? E aí também, gente, como mediador químico desse processo inflamatório, a gente tem, né, os mediadores produzidos pelo fígado, tá? Então a gente tem, né, principalmente ali o fator 7, tá? E proteínas também do complemento que podem, né, atuar nesse processo de mediação do processo inflamatório. Só para exemplificar aqui, pessoal, as proteínas do complemento, né, são produzidas no início ali da resposta inflamatória, uma resposta que a gente chama de inato, tá? E aí, o que ela vai fazer? Ela promove a morte da célula a partir de um poro, tá? Que ela forma na célula, essas proteínas formam um poro ali na membrana plasmática, tá? E as células vão perder os seus eletrólitos, tá? E vai entrar em morte celular. Bom, gente, então evoluindo aí com o conteúdo da nossa disciplina, tá? A gente vai passar agora para os eventos ali vasculares, tá? Falando principalmente a respeito de trombose e embolia, tá? Então, gente, esses fatores ali, né, que acontecem, né, essas alterações patológicas que acontecem nos nossos vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, tá? Então, inicialmente, a gente vai falar a respeito de colágeno, né, de coágulos, tá, pessoal? Os coágulos, eles são ali aglomerados de células, né, aglomerados de proteínas com consistência diferente ali da consistência do sangue habitual, tá? Então, a gente vai ter a mudança da consistência líquida ali do sangue, tá? Passando por uma consistência mais sólida, tá? Então, gente, o que a gente tem que ter em mente? Que os coágulos, geralmente, eles vão formar moldes da estrutura onde eles são originados, tá? E eles vão se deslocar facilmente da superfície, tá? Eles não são aderentes,
tá? São mais brilhantezinhos, tá? E aí a diferença entre coágulo e o trombo, tá? O trombo, gente, ele vai formar no interior do vaso, tá? Mas ele é uma massa que é aderente à parede, tá? Diferente do coágulo, que é soltinho e brilhante, tá? Então, o trombo, ele é mais fosco, tá? E fica preso à parede ali, né? Das artérias, das veias, na microcirculação, onde essa massa de sangue sólida, né? Ela foi produzida. Bom, gente, então o que forma, né, os fatores que vão influenciar na formação desses trombos, na formação desses coágulos, tá? Então, essa fluidez, gente, do sangue, o ideal é que a gente tenha ali o equilíbrio, né? Então, o que vai mudar, né, essa questão e que vai promover a formação de trombos e coágulos está relacionados com a atividade de fatores coagulantes, né? E fatores anticoagulantes, tá? Então, quando a gente tem o aumento da atividade coagulante ou a diminuição da atividade anticoagulante presente ali no nosso organismo, a gente tem a evolução de um trombo, tá? Inicialmente, gente, a gente fala a respeito da tríade de Virchow, tá? O que seria essa tríade? São fatores que vão influenciar nessa formação desses trombos, tá? Então, inicialmente, a lesão do endotélio, tá? A alteração do fluxo sanguíneo e a modificação nessa coagulabilidade do sangue, tá? Que seriam os fatores envolvidos ali na tríade de Virchow, que vão evoluir para a formação de trombos, tá? Então, falando inicialmente ali a respeito da lesão endotelial, tá? O que seria essa lesão no endotélio, gente? Seria a perda do revestimento do vaso sanguíneo, tá? Vários fatores podem evoluir ali para essa perda de revestimento, tá? Então, por exemplo, traumatismos, né? Traumatismo, às vezes, até induzido por um cateterismo, por exemplo, tá? Uma agressão química, a falta de oxigenação tecidual naquele local, o aumento de colesterol, tabagismo, tá? Aqui são só exemplos, mas são diversos fatores que podem promover a lesão do endotélio, tá? E aí, gente, a gente tem os fatores, né? A partir do momento que a gente tem essa lesão do endotélio, a presença de fatores que são pró-coagulantes, tá? Que vão estimular ali a formação de coágulo, tá? Então, os principais fatores é o fator 7, tá? Que é uma das principais proteínas ali na cascata de coagulação sanguínea, e o tromboxano A2, tá? Que ele é produzido ali pelas plaquetas que estão ativadas e ele vai aumentar a agregação plaquetária, tá? Então, gente, com relação a essa formação de coágulos, né, a gente pode ter a indução dessa formação tanto pela via intrínseca como pela via extrínseca, tá? Na via intrínseca, os fatores ali são produzidos, né, no plasma, estão presentes no plasma. A gente tem o fator 7, principalmente ali, tá? E na via extrínseca, os fatores procoagulantes, eles são ali produzidos na parede do vaso, tá? Então, gente, o que a gente tem como ocorrência, né? As duas vias, elas vão finalizar, né? Mais ou menos da mesma forma, né? A gente vai ter a degradação da protombina em trombina, né? Depois fibrinogênio e fibrina, tá? Então, a gente vai ter, a partir do momento que o vaso foi lesionado, tá? A gente vai ter a deposição de colágeno, a agregação plaquetária, tá? Essa a maior liberação de fatores de coagulação e, né, a formação do coágulo em si, tá? Então, as duas vias vão finalizar ali, né, em processo de degradação da fibrina, tá? Que vai estimular essa formação dessa agregação plaquetária. Bom, gente, outro fator ali na tríade de Virchow seria a alteração do fluxo sanguíneo,
tá? Então, o que a gente tem como principais eventos ali da alteração do fluxo sanguíneo, tá? Então, a gente pode ter modificações na velocidade, modificações da turbulência ali no fluxo sanguíneo, tá? Pode acarretar na redução do retorno venoso, estreitamento ou então dilatação, como, por exemplo, né, as aneurismas no vaso sanguíneo, tá? Então, gente, inicialmente a gente tem aí a ruptura do fluxo laminar, tá? Fluxo laminar, gente, seria o fluxo normal ali, né? A passagem de sangue dentro dos nossos vasos sanguíneos, tá? Ele vai passar a ser um fluxo turbulento, tá? A gente fala que a gente tem a ruptura, a perda do fluxo laminar, tá? Então, quando a gente tem a perda desse fluxo laminar, as plaquetas, elas vão entrar em contato ali com a parede do endotélio, tá? E aí, gente, vai impedir a diluição dos fatores ali, né, de coagulação e vai iniciar esse processo da formação desses trombos, né, ali que a gente depois, no final, aqui nesse momento aqui, né, nesse aneurisma onde foi formado o trombo, a gente fala que, né, o trombo ele adquire o aspecto estriado laminado, né, onde inicialmente a gente tem o depósito, né, de fibrina, consequentemente ali, né, a formação desse coágulo. E outro fator, gente, presente na tríade de Virchow seria o aumento da coagulabilidade sanguínea, tá? Então, gente, para isso, né, como consequência, a gente vai perceber ali, né, que depois que o sangue ele vai ficar, né, com esse aumento de coagulabilidade, né, a gente vai ter o aumento do número de plaquetas, uma maior disponibilidade de fatores procoagulantes e a redução de fatores que vão inibir, né, a coagulação, tá? Então, esse aumento da coagulabilidade vai acarretar ali na liberação de tromboplastina, tá? Potencializando esse processo de formação de trombos, tá? Aqui, né, no aspecto patológico, né, a gente consegue perceber essa formação de trombo ali na trombose pulmonar. Aqui seria a microscopia, né? A gente consegue perceber aqui a formação do trombo, né, no trombo recente, né? Bom, gente, a trombose, então, né, ela vai evoluir, né, para a obstrução total ou então obstrução parcial da luz do vaso, tá? Essa trombose, gente, ela pode gerar né, a formação de êmbolos, tá? O êmbolo, gente, seria quando o trombo, né, que foi formado inicialmente, ele vai se desprender, tá? Então, essa migração desse trombo, esse trombo que foi formado se desprendeu, é denominado de êmbolo, tá? E aí, gente, uma das principais exemplos que a gente tem, né, a respeito de embolia, é a embolia pulmonar, tá? Quando esse êmbolo que se rompeu ali, né, a partir do trombo, ele se localiza ali na artéria, né, no tronco principal da artéria pulmonar, tá? Então pode gerar morte súbita, hipertensão pulmonar, tá? Então, inicialmente a gente tem, né, principalmente a partir das veias mais profundas ali, a formação desse êmbolo, né, a ruptura aqui do trombo, e ele vai se aderir, né, aqui nas artérias pulmonares, tá, nessas ramificações, promovendo embolia. Embolia também a gente tem, né, exemplo como embolia gasosa, tá? Ela pode ocorrer ali pela inserção de agulhas, catéteres, tá?
por profissionais, por exemplo, da área de saúde, tá? A desconexão acidental de algum catéter pode promover a embolia gasosa, né? Na ventilação mecânica feita incorretamente também, né? A gente pode ter a embolia gasosa, gente. Então, sempre quando há presença de gás, tá? No sangue circulante, que pode ali obstruir o fluxo sanguíneo, tá? A gente tem esse quadro de embolia gasosa. E aí, gente, um outro exemplo de embolia é a embolia por líquido amniótico, tá? Então, nas contrações uterinas, né, pode acontecer a passagem do líquido amniótico para o interior das veias uterinas, tá? Isso vai gerar a embolia por líquido amniótico, tá? Então, aqui a embolia pulmonar, né, no caso desse paciente, que foi causada né, pela presença de líquidos amnióticos. Outro tipo de embolia é a embolia gordurosa, tá? Que pode ocorrer ali pela infusão inadequada, tá, gente, de óleos na circulação. Injeções oleosas, tá, intramusculares podem promover essa embolia, tá? Algum traumatismo do tecido adiposo, tá? Também pode promover embolia gordurosa, tá? A lise dos hepatócitos, tá, gente? Que são as células hepáticas ali com esteatose, né? Que são quando a gente tem a esteatose hepática, seria o acúmulo de gordura ali, né? Sobre as células, sobre os hepatócitos, tá? Então, quando a gente tem a lise desses hepatócitos, nessa patologia, né, da esteatose hepática, a gente também pode ter um quadro de embolia gordurosa. Bom, gente, então, continuando aqui, né, nessa revisão de distúrbios da circulação, tá? O que eu tenho aqui para falar com vocês, né? Continuando, que a gente tem 3 alterações principais ali, né, que podem promover também esses distúrbios principais ali na circulação sanguínea, tá? Então, a distensão, a extensão e o cisalhamento ali da parede do vaso sanguíneo, né? Diferentes mecanismos que podem promover essas alterações, também pode promover lesões, né, na parede vascular, tá? Bom, gente, essa questão, né, do fluxo sanguíneo na nossa circulação, ele é regulado principalmente, né, a nossa microcirculação, ela é regulada principalmente por hormônios, tá? Que a gente tem os hormônios alfa-adrenético e o hormônio beta-adrenético, tá? Então, o que esses hormônios fazem ali no nosso organismo? Eles vão promover a constrição, né, no caso do alfa-adrenético, e o relaxamento dos vasos sanguíneos, tá? Regulando ali a nossa microcirculação. A hemostasia, gente, é esse processo fisiológico, tá? É de controle desse sangramento quando ocorre uma lesão vascular, tá? Então, a gente já conversou sobre isso. Então, a partir do momento que tem uma lesão na parede do vaso sanguíneo, né, a gente tem a formação do colágeno, do coágulo, que pode ser inicialmente, né, a hemostasia primária e a hemostasia secundária, tá? Na hemostasia primária, a gente vai ter a atuação das plaquetas e na hemostasia secundária, a gente vai ter o acúmulo ali de fibrina, tá? E a finalização ali do processo, né, do estancamento de sangue em si. Bom, gente, né, nesses distúrbios hemodinâmicos a gente pode falar também a respeito de hemorragia, né, que é quando a gente tem a saída do sangue do espaço vascular para o espaço extravascular, tá? Os principais tipos de hemorragia, né, a gente tem ali como exemplo a hemorragia por Resch, tá? Inicialmente a gente vai ter a ruptura da parede vascular ali com saída de sangue em jato, tá? E hemorragia por diapedese,
tá? Onde as células vão saindo ali a partir, né, dessas junções ali intercelulares presentes do vaso sanguíneo. Bom, gente, as principais complicações do processo hemorrágico, né, seria o choque hipovolêmico, a presença de anemia, tá? Às vezes asfixia, tá? No caso, principalmente da hemorragia pulmonar, tá? A gente tem também pode ocorrer tamponamento cardíaco, hemorragias intracranianas, tá? Principais complicações ali. Aneurisma, gente, seria o enfraquecimento da parede vascular, tá? Com a formação dessa bolha ali, né? Em diferentes locais, tá? Mais presente, assim, seria um aneurisma cerebral, tá? Então, a presença ali dessa bolha que foi causada pelo enfraquecimento, tá? Dessa parede vascular. A diatese hemorrágica, gente, é o sangramento ali, tá? Sem uma causa aparente. Geralmente, gente, devido a anormalidades, né, na parede vascular, mas a gente não tem ali qual seria o fator, né, que estaria estabelecendo esse processo hemorrágico nesse paciente, tá? Bom, gente, outra questão, né, a gente vai falar de hiperemia, né, que seria o aumento da quantidade de sangue ali no interior desses vasos sanguíneos, tá? A gente tem dois tipos principais de hiperemia, tá? A hiperemia ativa, que seria a dilatação ali com o aumento do fluxo sanguíneo local, tá? Seria a abertura dos capilares que estavam inicialmente inativos, tá? Nesse caso, a hiperemia geralmente é um processo fisiológico onde a gente tem a maior necessidade da atuação ali das células, né, presentes dentro ali da nossa circulação, as células da resposta imunológica, tá? E a gente tem a hiperemia passiva, né, que a gente também chama de congestão, tá? Na congestão, gente, a gente vai ter a redução da drenagem venosa, tá? E aí a região, geralmente, ela vai adquirir uma coloração vermelhinha mais escura, tá? Muitas vezes essa hiperemia passiva, né, a congestão, ela é associada com edema, tá? Ocorre principalmente no fígado, no pulmão, no baço, tá? Então aqui diferenças de hiperemia e congestão. A isquemia, gente, seria a falta ou a redução do suprimento sanguíneo em determinado órgão, tá? A gente tem ali, quando a oferta de sangue, ela vai ser menor do que a necessidade ali básica do órgão em questão. As principais causas relacionadas à isquemia, né, inicialmente a gente tem a obstrução da luz vascular, tá, e a diminuição ali da pressão entre as artérias e as veias, promovendo essas isquemias. Aumento da viscosidade sanguínea também pode promover isquemia e aumento da demanda, né, do órgão, tá, também pode promover esses quadros de isquemia, tá? Então, gente, como consequência principal desse processo de isquemia, a gente tem a redução do fluxo sanguíneo, né? A redução ali, né, do metabolismo anaeróbio, a regressão, né, redução progressiva ali dos níveis, né, de ATP da célula, a perda da função celular, perda da atividade neuronal, um exemplo que a gente pode citar, né, a redução da força e da contratilidade do miocárdio, tá? Uma consequência desse processo de isquemia. E aí, gente, também a gente pode ter a morte celular irreversível, tá? Como uma das principais consequências desse fator da isquemia. Ela pode ser parcial, tá, gente? Ou então a gente pode ter uma isquemia, né, que seria ali, né, persistente, tá? A gente tem diferentes evoluções. Então, a gente tem a relativa temporária,
a isquemia subtotal temporária, a absoluta temporária e a isquemia persistente, tá? Nesse caso ali, a gente vai ter um bloqueio total por um tempo prolongado, tá? Exemplo ali, né, quando a gente tem em algum infarto, né, e necrose ali da área atingida. Bom, gente, no conteúdo da revisão de hoje, né, vou falar agora do último tópico, que seria as neoplasias, tá? Neoplasia, gente, seria ali, né, um tumor, né? E o termo neoplasia, né, vem do grego, tá? Seria um novo surgimento de células e vem da mitologia grega, tá? Por causa de um caranguejo mitológico que seria extremamente grande, tá? Denominado cárcinos, tá? Então, por isso esse nome carcinoma para relatar o tumor, tá? Os tumores, gente, também são denominados de neoplasma, tá? Novo crescimento aí de células do nosso organismo, tá? Então, gente, os tumores eles podem ser benignos ou malignos, tá? Os benignos, gente, geralmente as células elas permanecem agregadas e não formam metástases, tá? Os tumores malignos, tá? A principal característica é que eles vão invadir, né, os tecidos adjacentes e eles podem promover metástases, tá? Bom, gente, então os cânceres, né, são umas das principais doenças ali com uma, né, importância mundial, atingindo tanto homens e mulheres, né, a gente tem como dados estatísticos que 1 em cada 8 óbitos que ocorrem, né, devido a um tumor maligno, tá? Eles são a segunda causa principal de morte ali, né, entre todas as doenças acontecendo, né, tanto em homens e mulheres, tá? A gente tem como principais ocorrências ali nos homens o câncer de próstata, pulmão, estômago, tá? E nas mulheres as principais ocorrências seriam o câncer de mama e o câncer de colo de útero, tá? Gente, a terminologia, né? Como que a gente vai falar a respeito do nome aí desse tumor, né? Nos benignos, a gente adiciona oma, tá? Ao tipo celular. Então, por exemplo, se o câncer está ocorrendo nos fibrócitos, né? A gente fala que é um fibroma, tá? Nas células adiposas, um lipoma, tá? Nas células glandulares, seria um adenoma, tá? Os tumores malignos, tá? A gente vai adicionar ali esse prefixo car, tá? Então, por exemplo, seriam os carcinomas, né? O carcinoma de pulmão, carcinoma de mama, carcinoma de cólon, tá? Principalmente quando, né, a gente coloca esse prefixo, quando é de origem de células epiteliais, tá? Quando esse tumor é em origem de células mesenquimais, a gente usa esse sufixo sarcoma, tá? Então, ficaria, por exemplo, no fibrócito seria um fibrosarcoma, né? No tecido adiposo, um liposarcoma, tá? E aí, gente, no terceiro exemplo, né, no caso das leucemias e nos linfomas, né, que a gente são termos específicos ali para a gente denominar, né, cânceres malignos, né, no tecido linfóide, no tecido hematopoético. Bom, gente, então, né, os trabalhos mostram para gente que para que um câncer possa ocorrer, normalmente é necessário o acúmulo de 10 mutações, tá? Na célula, para que ela adquira essas funções que caracterizam a célula como uma célula tumoral, tá? Então, aqui a gente tem uma célula normal evoluindo para uma célula tumoral, tá? Ela vai adquirir diferentes fatores que vai fazer com que ela se multiplique mais e que ela permaneça viva ali no nosso organismo por mais tempo, tá? Então,
né, que seria esses fatores ali, tá? Então, primeiro, gente, seria a perda da habilidade de entrar em apoptose, tá? Que uma célula normal, ela se divide, gera células filhas e depois ela se programa para morrer, tá? As células tumorais, elas perdem a capacidade, né, de entrar em apoptose, elas não se programam para morrer, tá? E o ciclo celular dela, ela vai ocorrer, essas multiplicações, essas mitoses, vai ocorrer de forma bem mais rápida. Bom, gente, e aí, né, a gente fala que o tumor ele vai se evoluir por evolução clonal, tá? A cada mutação que a célula adquire, ela vai adquirir características, né, que fazem com que ela se multiplique mais, tá? Até se tornar uma célula maligna, tá? Então, a cada mutação que ela vai adquirindo fatores maiores de multiplicação, ela vai adquirindo perda da capacidade, né, de entrar em apoptose até evoluir para célula maligna, tá? O que mais que faz com que as células tumorais evoluam e multipliquem mais dentro do nosso organismo? Tá? Existe um fator que seria ali a inibição, né, de contato, tá? Quando as células estão multiplicando, as células normais, elas têm ali a perda da inibição de proliferação por contato, né? Quando o tecido já está todo formadinho, as células param de multiplicar, tá? Nas células tumorais, mesmo que o tecido esteja todo formado, ela não para ali o seu processo de multiplicação, tá? Isso favorece o crescimento e a proliferação celular, tá? Além disso, gente, elas têm ali receptores de superfície, né? Que são os fatores de crescimento. O que a gente fala? Quando é o fator de crescimento, não é que a célula vai crescer, é o fator de multiplicação, tá? Então, as células tumorais, elas apresentam maior fatores, né, de crescimento, ali, receptores na sua superfície, que vão potencializar a maior proliferação, maior multiplicação ali dessas células no nosso organismo, tá? E aí, gente, essas células tumorais, elas não têm, né, principalmente as células cancerígenas malignas, né, elas têm menos necessidade de adesão, né, ao endotélio ali, ao epitélio em que ela se encontra, e aí ela tem maior potencial de formar as metástases, tá? Elas não ficam aderidas, tá? E além disso, elas secretam enzimas, né, que são as proteases, que vão promovendo ali lesões, né, no tecido adjacente, fazendo com que ela possa se aprofundar para formar as metástases. Tá? Então, aqui seria um tecido maligno, um tumor maligno, né? Ele começa a secretar essas proteases aqui, então ele vai aprofundando, né, no tecido conjuntivo, até atingir um órgão, né, até atingir aqui a circulação sanguínea, tá? Então, as células começam a invadir esse tecido sanguíneo, vai circulando ali, depois elas saem em algum local, tá? E começam a se multiplicar naquele local. Então, aqui, ó, seria uma metástase, tá? Vamos supor que seja um tumor de fígado, né? Então, seria a multiplicação ali das células hepáticas em outro local, né? Diferente daquele local onde se originou o tumor. Então, aqui que a gente chama o processo de metástase acontecendo, tá? Outro fator, gente, que potencializa esse surgimento do câncer, né, é a secreção de fatores angiogênicos, né? O que seria a angiogênese? A formação de novos vasos sanguíneos, tá? Então, isso permite a sobrevivência do tumor, né? Porque ele gera novas células e ele gera ali novos mecanismos de se manter nutrido, né? Secreta ali, né, novos vasos sanguíneos para que esse tumor seja totalmente nutrido,
tá? Além disso, a apoptose é interrompida, tá? Então, o que gera o tumor, gente, são fatores ambientais, tá? E são fatores genéticos também que podem levar à formação desses tumores no nosso organismo, tá? Como fator ambiental, a gente tem ali, né, fatores relacionados ao estilo de vida, tabagismo, né, o alcoolismo, alguns medicamentos, a exposição ao sol, né, a luz ultravioletas, a exposição a raio-x, né, a radiação química e algumas infecções virais, tá? Como fatores genéticos, ali a gente tem fatores que são herdados, né? Por exemplo, né? Cânceres familiares, ou então alguma mutação que pode acontecer no momento da nossa divisão celular, tá? Né, que podem promover ali a geração de algum tumor, a suscetibilidade, né, para a formação de algum tumor dentro do nosso organismo, tá? Como que os vírus eles podem promover esses tumores, né? Então, o vírus, a gente tem ali vírus da hepatite B relacionado com câncer de fígado e o HPV, né, bastante relacionado com câncer de colo de útero, né? Então, como que esses vírus podem promover tumores, tá, gente? A gente sabe que os vírus, eles alteram o genoma da célula que ele está infectando, né? E nesse caso, né, ele faz um rearranjo, uma recombinação gênica ali, que pode fazer com que a célula evolua para uma célula tumoral, tá? Nem todos os papilomavírus são relacionados com a questão né, do câncer de colo de útero, tá? A gente tem dois tipos principais ali, tá? O E6 e o E7, que são congenes importantes do HPV, que estão mais relacionados com esse câncer de colo de útero, tá? Bom, então a gente tem as bases, né, que são ambientais e as básicas genéticas, né? A gente pode gerar ali um gene, né, análogo herdado, tá? As mutações somáticas acontecendo e o reparo ineficiente acontecendo no nosso organismo, tá? O que a gente sabe a respeito do reparo? Quando uma célula vai se dividir, existem proteínas, né, enzimas que vão percorrer esse genoma, tá? E se algum erro, né, no pareamento das bases nitrogenadas ali tiver acontecido, ela vai induzir essas células a entrar em apoptose, tá? Então, nesse caso, né, quando ocorre um reparo ineficiente, a gente pode ter uma base genética aí, né, uma alteração genética acarretando, né, na aquisição de algum tumor, tá? Bom, gente, falando a respeito, né, dessa questão de reparo, né, a gente tem principalmente o gene P53, né, que é conhecido como guardião do nosso genoma, tá? Esse gene, ele vai, né, ele promover ali o reparo do DNA que está danificado, tá? Ele percorre ali a nossa molécula de DNA e aí quando existe esse reparo no ciclo celular, tá? Ele induz a célula para apoptose ou então, né, se ele consegue promover ali o reparo, o ciclo celular, ele vai continuar, tá? Então, ele vai promover a estabilidade, né, genômica, induzindo o reparo ou então a apoptose da célula, tá? No questão, gente, exemplificando ali a questão do câncer de mama, né, a gente tem principalmente o câncer de mama acontecendo, né, associado a mutações desse gene BRCA1, tá? E esse gene BRCA2, né? Que estão ali, né, associados à aquisição do câncer de mama, tá? E para tratamento, gente, a gente pode utilizar, né, diferentes
perspectivas ali, diferentes ferramentas, tá? Então, seria inicialmente a quimioterapia, tá? Né, os dados mais evoluídos que a gente tem nos trabalhos mais recentes, tá? São alvos terapêuticos para apoptose, tá? Então, o que seria isso? Seriam drogas que vão ali induzir, né, a apoptose dessas células tumorais, tá? Porque normalmente as células tumorais não entram em apoptose e essas drogas ali iriam aumentar esse potencial, tá? Controlar ali o ciclo celular e controlar essa questão de metástases, aumentando a apoptose das células, tá? Um outro avanço que a gente tem são ali o bloqueio da angiogênese, tá? Então, são inibidores dessa angiogênese. Então, a gente não teria mais a formação desses vasos sanguíneos nesse local, né, do surgimento do tumor, tá? E aí, essas células tumorais, elas não conseguiriam se nutrir de forma adequada, tá? E aí, a gente teria o bloqueio do crescimento do tumor, tá? Aqui, gente, eu coloquei um tratamento, né, que é amplamente utilizado, que é o Herceptin, tá? Que é um anticorpo monoclonal, um anticorpo humanizado, né? O que ele faz, gente? Ele se liga, né, naqueles receptores que eu falei para vocês, né, que é o receptor de crescimento celular, tá? Então, ele vai se ligar e vai bloquear esses receptores, tá? Então, consequentemente, a célula vai ter um padrão de multiplicação mais normal, tá? Porque vai bloquear esses receptores de fatores de crescimento, tá? E a gente vai conseguir, dessa forma, então, controlar o ciclo celular, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, quando a gente verifica as células tumorais, né? No nosso organismo, esses pontinhos brilhantes, né? Eu falo sempre com os meus alunos daquele filme que A Culpa é das Estrelas, né? Que a gente pensa que é um nome bonitinho, mas as estrelas aqui no caso, né, seriam os pontinhos brilhantes, evidenciando os tumores, tá? Em diversos tipos ali de cânceres, né? Então a gente tem essas células brilhantes ali, né? Seria a metáfora ali no filme A Culpa é das Estrelas, tá? Então esses pontos brilhantes evidenciam as células tumorais. Bom, gente, aqui eu terminei a primeira parte da nossa revisãozinha. Eu vou dar uma interrompida aqui na gravação